Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia. Estou aqui para mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar sobre o filho, Annelida e molusca. Vamos começar falando das características gerais dos anelídeos. Os anelídeos, eles são animais que têm o corpo segmentado em anéis, como vocês observam aí na imagem. Esses segmentos são chamados de metâmeros. Olha aqui, ó, são chamados de metâmeros, ok? Então, eles são animais protostômios, quer dizer que no desenvolvimento embrionário, eles desenvolvem primeiro a boca para depois desenvolver o ânus. Eles possuem simetria bilateral. O que quer dizer isso? Que para estudar esse animal, eu posso dividir o corpo dele em partes bilaterais e eu consigo fazer um estudo detalhado da sua morfologia. Eles são animais triblásticos, ou seja, eles apresentam 3 folhetos embrionários. Só recapitulando, quais são os 3 folhetos embrionários? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Eles são animais que possuem celoma, que é uma cavidade com líquido corporal que permite e auxilia o seu deslocamento, ok? Então, aqui estão as características gerais dos anelídeos. Falando da fisiologia dos anelídeos, vamos começar falando sobre o sistema digestório. Então, eles são animais que apresentam o sistema digestório completo, ou seja, possuem uma boca e um ânus. Olha aqui o ânus. O tubo digestório dos anelídeos é formado por faringe, esôfago, um papo, que é onde vai ser armazenado o alimento, a moela, onde esse alimento vai ser triturado, o intestino. Depois que ele passa pelo intestino, ele desemboca no ânus, que são os resíduos. Lembrando que os resíduos da minhoca, dos anelídeos, eles formam o úmen, que é a camada do solo fértil, certo? Então, todo solo que nele existe minhocas, são solos que têm grande quantidade de úmen, portanto, apresentam uma maior fertilidade. São os primeiros animais a apresentar sistema circulatório na cavidade evolutiva, na escala evolutiva animal. Então, se cair no vestibular perguntando quais foram os primeiros animais que apresentaram sistema circulatório, a resposta é anelídeos. Dando continuidade, vamos falar sobre o sistema excretório dos anelídeos. Ele é formado por nefrídeos, que também são chamados de metanefrídeos. Os nefrídeos eles estão sendo representados aqui na cor azul. Pode observar que na imagem existe uns canais na cor vermelha, que são os nefrotomas, que são funis ciliados, que vão auxiliar no processo de excreção. Então, juntamente com esse celoma, esses funis vão juntar sais e componentes que vão sair pelo sistema excretor. Isso vai ser levado até o canal de saída, que é esse daqui, certo? Que é onde desemboca o sistema nervoso dos anelídeos. Além disso, os anelídeos, eles tinham um sistema nervoso com gânglio cerebral, que são ligados a 2 cordões nervosos. E eles têm fotorreceptores, principalmente na região da cabeça, em seus tentáculos táteis, que ajudam eles a perceber em qual ambiente ele está inserido. Reprodução dos anelídeos. A reprodução ela ocorre de forma cruzada com fecundação interna. Então, o que acontece? Eles têm as estruturas reprodutoras, existem espécies hermafroditas, então elas vão encostar a estrutura reprodutora masculina com feminino, feminino com masculino, nessas regiões da vesícula seminais, certo? Então, vai formar esses casulos com os óvulos. Esses casulos eles vão sofrer desenvolvimento direto, ou seja, não tem estado larval. Quando ocorre a formação, ocorre diretamente com as mesmas características do indivíduo adulto. Desenvolvimento direto quer dizer que não há formação de larvas. Classificação dos anelídeos.
Os anelídeos, eles são classificados de acordo com a quantidade de cerdas. Essas cerdas ajudam o deslocamento do animal no ambiente que ele está inserido. Então, eles são classificados em poliqueta. Um exemplo aqui de poliqueta é o poliqueto de fogo, que é uma espécie marinha que se alimenta de corais. Oligoqueta, que são as minhocas da terra. São essas minhocas aqui que excretam substâncias orgânicas que ajudam a formação do hume, que é a camada fértil do solo. E a chequeta, que são as sanguessugas, certo? As sanguessugas, elas têm ventosas para que elas possam sugar o sangue dos seus hospedeiros. São espécies parasitas, porém, elas são usadas com finalidade médica porque elas excretam uma substância que tem a função de anestesiar. Então, dificilmente uma pessoa, quando está sendo atacada por um sanguessuga, ela vai perceber rápido, por conta dessa substância que anestesia o local para que ela consiga fazer para que ela consiga sugar o sangue do seu hospedeiro. Dando continuidade, iremos falar sobre os molúsculos, que são animais de corpo mole. Então, os molúsculos, filo Mollusca, ele tem o corpo mole e não segmentado. Eles são animais que apresentam também 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, por isso são triblásticos. Eles apresentam celoma, que auxilia no seu deslocamento, e são animais que são protostômios, ou seja, desenvolvem primeiro a boca para depois desenvolver o ânus. Ele tem o corpo basicamente dividido em 3 partes, ok? Que é a cabeça, a massa visceral e o pé. Um exemplo aqui, eu coloquei o caracol, que está na classe do gastrópodes. Bem, em relação ao sistema digestório, ele é completo, ou seja, possui boca e ânus, certo? Um tubo digestório completo com boca e ânus. O sistema circulatório ele é aberto, quer dizer que o sangue, após passar pelo coração, ele parte para as artérias e desemboca em lacunas, que são chamadas de hemolinfa, para depois seguir pelas veias e voltar para o coração, certo? Como passa por essas lacunas, que são chamadas de hemolinfa, diz que o sistema circulatório é aberto. As lacunas são chamadas de hemocele e o sangue desses animais é chamado de hemolinfa, certo? O sistema circulatório fechado ocorre nos cefalopóides, que no caso são as lunas e o polvo. Ele é um sistema fechado, então não tem essas cavidades que são as hemoceles. O sistema excretor, ele é semelhante ao dos anelídeos, com nefrídeos, que são aqueles tubos ciliados que vão fazer aquele procedimento para que as excretas saiam do corpo do animal. O sistema nervoso ele é formado por um conjunto de grânglios. No caso dos cefalopóides, eles são chamados assim porque ele tem grânglios nervosos localizados em maior quantidade na região da cabeça, semelhante a um cérebro. Então, por ter essa quantidade de grânglios mais desenvolvidos, eles são classificados como cefalopóides, porque tem a estrutura cefalizada, ok? Então, são o polvo e a luna, são os 2 animais desse filo que têm essas características, são classificados como cefalopóides. Classificação dos molúsculos. Eles são classificados de acordo com a sua morfologia. Então, se ele tem carapaço ou não, o local de posição dos pés, são uma das morfologias que são levadas em consideração para que os cientistas façam a sua classificação. Então, tem a classe dos gastrópodas, que no caso vai estar o caramujo, caracol de jardim, entre outros, que no caso eles têm a carapaça, certo? Os bivalves, que no caso são as conchas, nesse caso aqui, eles se alimentam por filtração e por filtrar os alimentos podem acontecer de ficar alguns resíduos tóxicos dentro do corpo do animal. Por isso que algumas pessoas, ao ingerir
esse alimento terminam ficando intoxicadas por conta desses resíduos que ficam da filtração natural que o animal faz durante a sua digestão. Outra classe são os cefalópodas. Os cefalopóides, como eu já falei para vocês, é a luna e o polvo. O polvo ele tem 8 tentáculos, a luna ela possui 10 tentáculos. Eles são animais que têm estrutura cefalizada, como eu falei para vocês, grândulos cerebrais que se assemelham ao cérebro na região da cabeça. E, além disso, eles têm adaptações que permitem melhor o seu desenvolvimento e sobrevivência no ambiente em que eles estão inseridos. Como, por exemplo, eles têm a capacidade de soltar tintas na água. Essas tintas ficam inseridas em bolsas especializadas. Quando eles se sentem ameaçados por um predador, eles soltam essa tinta para poder fugir. Outra adaptação é que eles têm células especiais na sua estrutura corpórea que permite que eles mudem de cor. Assim, eles conseguem se camuflar num ambiente em que estão inseridos e fugir de seus predadores. Outra classe é o Polyplacóphora, que é esse animalzinho aqui, que ele tem 8 placas calcárias e são chamados de quinto. Outra classe é o Escafopora, que tem esse formato aqui, ele não tem cabeça, ele fica protegido por uma casca, por uma concha de sedimento calcário, porém ele tem boca e ratículas, certo? A estrutura da concha. Aqui é um corte mostrando a estrutura de uma concha, então ela é formada por um manto, tem essa camada de células excretoras que é o NACA. Essas células excretoras elas vão auxiliar no desenvolvimento da concha e também vão excretar substâncias para defender a concha de agentes invasores, certo? Ela tem um epitélio ciliado e tem camadas, diferentes camadas, certo? Formam a conchinha. Vamos analisar aqui como se forma uma pérola. A pérola, a gente sabe que ela tem um valor comercial, ela é encontrada dentro das conchas e, por incrível que pareça, ela é um resultado da defesa da concha a corpos estranhos. Então, quando a concha se sente ameaçada, quando entra um organismo estranho, seja uma bactéria ou um fungo dentro dela, ela vai formar camadas de NACTA, que são aquelas células que excretam substâncias do seu interior. Então, essa NACA, ela vai se desenvolvendo e forma a pérola, certo? Então, a pérola, ela é um resultado de defesa contra agentes invasores na concha. Reprodução dos moluscos. Os moluscos a gente vai encontrar espécies monóicas e espécies dioicas. Monóicas quer dizer que são espécies hermafroditas, que apresentam 2 sexos. Dioicos são aquelas que apresentam sexo separado. Elas possuem desenvolvimento direto. Quando eu falo isso, quer dizer que elas não têm estado larval. E apresentam fecundação cruzada. Aqui na imagem mostra o acasalamento de lesmas. Então, gente, por hoje é só. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Fiquem com Deus.